Olá! No Justiça Legal de hoje, você vai conferir uma reportagem sobre o projeto Crescendo e Empreendendo, que visa gerar oportunidades a jovens que cometem atos infracionais. No quadro Entrevista, recebemos o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, que fala sobre os direitos sociais nos 30 anos da Constituição Cidadã. E a partir de agora, você vai ver a cobertura da primeira edição do curso de tiro para magistrados do Poder Judiciário Catarinense. Tiradores prontos! Quadrado! Fogo! O Núcleo de Inteligência e Segurança do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e a Academia Judicial promoveram um curso tático de tiro. A ação ocorreu no Centro de Treinamentos da Polícia Militar, em Florianópolis, e faz parte de uma série de iniciativas que tem como objetivo contribuir para o aprimoramento da defesa pessoal dos magistrados catarinenses. Considerando que o nível de vulnerabilidade daqueles agentes públicos que atuam no judiciário tem se elevado significativamente, há naturalmente a necessidade da organização, no caso do Poder Judiciário, investir na segurança institucional. Os cursos de autoproteção, que envolvem vários setores, como direção ofensiva, antissequestro, também tiro, vai contribuir para ele ter uma conduta de autodefesa e poder enfrentar eventual situação de risco que lhe seja apresentada. Nas aulas, os participantes conheceram tipos de armamentos, tiveram orientações sobre o funcionamento e depois aprenderam o manuseio de uma arma. A prática começou em alvos fixos e durante o treinamento foram incorporadas simulações de diversas situações de risco, como possíveis sequestros e até mesmo dentro de um carro. Cada magistrado efetuou em média 100 disparos ao longo do dia. Lento, gradual e progressivo. Dentro desses cursos de autoproteção, nós temos os módulos de direção defensiva, ofensiva e evasiva e o módulo de tiro tático defensivo. A instrução é dividida numa parte de balística terminal, onde a gente demonstra diversos aspectos da parte de balística, inclusive efetuando disparos com diversos calibres, com proteção balística, com um colete, numa massa balística, para que o magistrado consiga compreender a potência de cada calibre e o efeito desse calibre no impacto nos alvos, né? Inclusive podendo fazer uso desse conhecimento para a atividade jurisdicional do magistrado. E, num segundo momento, a gente trabalha a parte de tiro tático e defensivo, o mais próximo possível de uma realidade, utilizando arma de fogo e o tiro real. O porte de armas para juízes e desembargadores é legalizado. E, embora o uso seja opcional, a importância desse treinamento vai além da prática. No início do curso, os magistrados tiveram conhecimentos teóricos sobre balística. A segunda parte envolveu prática de tiro e situações simuladas. Segundo os magistrados, esse conhecimento não é só importante para a defesa pessoal, mas pode ajudar inclusive no trabalho profissional. É importante ter noções sobre as armas, sobre até a balística, né, o que nós estamos tendo de conhecimento, até para algumas informações que vêm no próprio processo. A minha decisão de fazer o curso foi para ter mais conhecimento, para ter uma experiência em armas que eu não tenho e está sendo muito gratificante. Estou aprendendo muitas coisas. Essa foi a primeira turma do curso. 12 magistrados foram sorteados entre os interessados. Mas a expectativa é de que a ação se torne permanente e todos os juízes e desembargadores do Poder Judiciário Catarinense tenham a oportunidade de participar. Não basta ter só o porte, né? Eu acho que é muito importante a pessoa saber lidar com uma arma de fogo, né? É um instrumento extremamente perigoso se a pessoa não souber lidar. Por isso que penso que é muito importante esse curso para ter mais conhecimento do equipamento, enfim, para utilizá-lo melhor e de forma mais segura. A juíza Flávia Baldiceira concluiu o curso de direção defensiva e o curso tático de tiro. Para ela, iniciativas como essa contribuem para a segurança de quem atua no judiciário. Eventualmente nós estamos sujeitos a situações de risco e eu já fiz o primeiro curso de direção defensiva, achei muito importante também. Agora, dando sequência a essa atenção diferenciada que o tribunal está dando para a segurança dos magistrados,
tive a oportunidade de participar desse segundo curso, agora sim de tiro tático. Eu estou achando muito importante, claro, são noções iniciais, mas eu pretendo dar continuidade. Pessoal. Uma parceria entre a Vara da Infância e Juventude e a Prefeitura de Florianópolis proporciona a jovens que cometem atos infracionais a oportunidade de empreenderem por meio de um curso que visa oferecer a eles uma nova trajetória de vida. Eles são meninos e meninas que cometeram atos infracionais e precisam receber medidas socioeducativas. Mas ao invés de ações punitivas, esses jovens têm a oportunidade de despertarem para outras possibilidades. Através de uma parceria entre a Prefeitura e o Poder Judiciário, é oferecido a eles um curso de empreendedorismo. O Poder Judiciário encaminha os jovens para o cumprimento da medida socioeducativa, né? Então, o nosso envolvimento é pelo encaminhamento e também por aceitar essa parceria, que é muito importante, porque a gente pensa o seguinte, empreendedorismo, né? O empreendedorismo, ele ajuda a pessoa a se autodesenvolver, a trabalhar as suas potencialidades, independente de qualquer outra pessoa, né? Eles trabalham muito com a questão do foco, quer dizer, o que é importante para ti, a questão da disciplina, a questão do olhar para o mundo ao redor, para ver que tipo de potencialidade pode ser explorada. Então eu acho fantástico, porque tem tudo a ver com a autonomia do jovem e o empoderamento. O projeto se chama Crescendo e Empreendendo e foi uma sugestão da Superintendência de Desenvolvimento Econômico de Florianópolis, entre uma série de ações que visam incentivar o ambiente empreendedor em toda a cidade, especialmente nas regiões de vulnerabilidade social. O programa Crescendo e Empreendendo, ele visa oferecer informações e dar um ambiente de empreendedorismo, uma capacitação de empreendedorismo para jovens de 15 a 20 anos, especificamente de comunidades de interesse social. E em Florianópolis nós temos 65 bolsões e a gente então começou a realizar esses cursos com esses jovens dessas comunidades. Neste curso, os jovens participam de 4 encontros e aprendem desde conceitos básicos de novos negócios até como planejarem o futuro. Primeiro que quando a gente está no mundo empreendedor, a gente aprende a ver detalhes, né? A gente aprende a ver pessoas que são boas para determinadas coisas. Infelizmente, alguns dos jovens são aliciados pelo tráfico, mas que possuem uma qualidade de venda, de gerenciamento, melhor do que a minha. Eles deviam estar dando aula aqui, essa é a grande verdade. Só que eles precisam ser encaminhados pela qualidade que eles possuem para o local certo. Então, a gente pega meninos que têm uma oratória sensacional, que têm um poder de barganha muito bom, e que isso, se for encaminhado pelo lado bom, acaba fazendo muito sucesso e acaba fazendo com que eles cresçam com certeza. Esta já é a segunda turma a se formar, e a intenção é ampliar as parcerias para que o projeto possa avançar. A avaliação foi muito positiva, e aí eu também conversei com o Silney para ver se a gente podia ir um pouquinho mais além, se a gente podia conseguir cursos profissionalizantes gratuitos para esses adolescentes. Compreender que, independente das histórias, o futuro depende de cada um deles. E, nesse sentido, a preocupação de todos os envolvidos é dar oportunidades para que tenham condições de escolherem novos caminhos. São 4 encontros de 3 horas, totalizando 12 horas o período do curso. E seria um despertar para a questão do empreendedorismo, para a potencialidade deles, para a capacidade, enfim, pensando mesmo num outro caminho, num outro direcionamento e também para a autoestima, né? Pensando sim, eles têm potencialidade, eles podem conseguir. Tudo que a gente puder fazer para criar oportunidades, eu acho que é uma obrigação nossa enquanto cidadão fazer. Queria saber se o herdeiro arca com as dívidas de um falecido. Patrimônio da pessoa falecida que vai responder pelas dívidas. Então, se uma pessoa já herdou um patrimônio de uma pessoa que morreu e houver a cobrança de uma dívida dessa pessoa, aquele patrimônio é que vai ser destinado ao pagamento. Uma amante tem direito a receber a herança de um pai de família? A pergunta é curiosa porque ela tem uma conotação bem machista, né? A mulher é amante e se questiona o direito, então, de ela receber o direito do homem, pai de família. É bem interessante
essa postura pela conotação machista até que a pergunta traz. Qualquer pessoa que vive em união estável com outra, seja homem, seja mulher, seja essa união homoafetiva, tem direito a reclamar a sua ameação do patrimônio em relação àquilo que foi adquirido por esforço comum. E como você já sabe, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina agora também está presente nas redes sociais. Acompanhe nossas mídias e se conecte com a gente pela internet. Fique por dentro do que está acontecendo no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Para assistir aos vídeos, continue acessando o nosso canal oficial no YouTube. Os principais fatos e notícias você pode ler de forma dinâmica no Twitter. E a novidade é que agora também estamos no Facebook e no Instagram. Conheça as novas redes sociais e comece a interagir ainda hoje. Veja como é fácil acessar. Entre na homepage do portal tjsc.jus.br e lá você encontra todos os ícones. Entre, conheça e nos siga. É o Tribunal de Justiça ainda mais perto de você. E a seguir no próximo bloco, no quadro Entrevista, o nosso convidado é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, que fala sobre os direitos sociais nos 30 anos da Constituição Cidadã. É logo depois do intervalo, a gente volta já já. Recentemente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, esteve em Florianópolis, participando de um seminário no Ministério Público Federal de Santa Catarina, para falar sobre os direitos sociais após os 30 anos da Constituição Federal. Ministro, desde já eu agradeço a sua participação aqui conosco no quadro Entrevista dessa semana. Pois não, quem agradece sou eu e cumprimento pela iniciativa do programa. E eu começo lhe perguntando, ministro, qual é o balanço dos 30 anos da Constituição Federal? Eu entendo que o balanço tem elementos muito mais favoráveis do que, eventualmente, elementos para uma avaliação negativa das 3 décadas da Constituição. É verdade que há áreas em que, digamos assim, o dever de casa ainda está para ser feito, como as questões atinentes às desigualdades sociais e econômicas, as desigualdades regionais e mesmo o tema da criminalidade e de todo o sistema criminal. Creio que este é um exemplo de uma seara importante que se relaciona com a segurança e com o conjunto de direitos que ainda reclama uma efetividade maior da Constituição. Mas há um conjunto de outras áreas em que os 30 anos de Constituição representam um ganho civilizatório imenso. A Constituição, antes de mais nada, pacificou e estabeleceu os limites para a atuação dos 3 poderes do Estado. É possível reclamar que às vezes haja uma inércia ou uma hemorragia legislativa, mas ninguém dirá e nem deve dizer que o poder legislativo é prescindível, ao contrário, ele está na Constituição, tem exercido as suas funções e é uma instituição vital à democracia. O mesmo se diga com o Estado da Administração. Presidentes receberam impedimento, portanto, sofreram impeachment. Houve um conjunto de crises políticas, mas o Estado, o gestor, se manteve em pé. Com todas essas sístoles e diástoles, esses altos e baixos. O mesmo se diga em relação ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário, que era, na verdade, uma autoridade judiciária e não exatamente um poder, foi chamado também a compartilhar o centro desse palco, a decidir questões que ordinariamente não eram levadas ao Poder Judiciário, como questões de saúde, de educação e de tantos outros direitos sociais. E o saldo disso, no meu modo de ver, é um ganho civilizatório, no sentido de que nós temos um laço jurídico fundamental a governar a sociedade, que não é um laço transitório, é um laço permanente,
portanto, os governos diversos que se sucedem são modos de compreender e levar a efeito esse laço social, mas ele é o limite e é a possibilidade que o poder constituinte originário escolheu. Portanto, faço um balanço positivo e, ao mesmo tempo, desafiador. O direito a ter direito voltou a ser pauta nas reflexões, na sua opinião? Creio que sim, especialmente nos direitos sociais, esta afirmação de que a liberdade substancial, ela tem como condição de realização um patamar de dignidade existencial mínimo. Esse elemento, ou seja, esse pressuposto de que todos os cidadãos, para exercitar seus direitos civis e políticos, devem ter condições de fazê-los, porque há aqueles que estão excluídos até mesmo da cidadania e, obviamente, não têm sequer direito a ter o direito, não têm condições de expressar os seus direitos. Portanto, este é um grande desafio que se tem aí para as próximas décadas, mas eu estou seguro quanto ao otimismo com que eu vejo a possibilidade desta clivagem social diminuir pelas potencialidades econômicas e de produção que tem o Brasil, pelo empreendedorismo que vai cada vez mais se espraiando no Brasil, por uma sociedade aberta e livre que constrói oportunidades e dá chances ao mérito, e por uma sociedade que eu espero cada vez mais dê importância à educação, porque é a educação o principal direito que ensina a caminhada para que se tenha outros direitos. Os direitos sociais têm como essência a igualdade e a liberdade, garantindo aos cidadãos condições dignas para a sua sobrevivência, sendo imprescindíveis para o exercício da cidadania. Em sua opinião, quais são os principais problemas no que diz respeito à eficácia e à efetividade? Eu acredito que são fundamentalmente três. O primeiro deles é um conjunto de políticas públicas cogentes que devem necessariamente fazer parte dos orçamentos dos municípios, dos estados e da União. Essa participação na elaboração da lei orçamentária é fundamental. Não basta reclamar depois que não há provisão de verbas. É fundamental que a sociedade exerça sua cidadania, compareça nas audiências públicas em que o orçamento público é debatido, vá à sua Câmara Municipal, vá à Assembleia Legislativa, participe das comissões em que os seus representantes na Câmara dos Deputados estão presentes antes de votar o orçamento. Isso significa, portanto, que é fundamental que a sociedade se aproprie do debate sobre o orçamento público. Esta é uma questão essencial e é a primeira a qual eu me refiro. A segunda diz respeito à gestão das políticas públicas, ou seja, quais são as prioridades na gestão das políticas públicas. E, nesse sentido, creio que uma definição de prioridades leva a um redirecionamento de gastos, no sentido de investir mais na realização dos direitos sociais. Por exemplo, discute-se muito hoje quem serão os novos ministros do governo. O ministro mais importante, que deveria merecer a maior discussão, é o ministro da Educação. E dele pouco ainda se falou. Como, aliás, foi assim no governo anterior. Como, aliás, foi assim nos governos anteriores. Portanto, esse é um exemplo sintomático de que nós precisamos colocar, até mesmo nas questões mais cotidianas, a educação na centralidade das preocupações. E o terceiro elemento é o acesso à justiça. O Poder Judiciário precisa estar mais rente ao cidadão. É fundamental que o juiz, de um modo geral, seja reconhecido pela sociedade, pelo entorno da sociedade onde ele vive, como alguém em face do qual se tem confiabilidade, estabilidade, previsibilidade e, ao mesmo tempo, um grau de eficiência que permita a alguém que tenha um direito sonegado ou violado saber que haverá um juiz para dar resposta. O juiz não pode estar distante da sociedade, não pode fugir ao debate, fugir à interlocução, precisa ser um membro ativo e convivente da sociedade, sem que perca a sua discrição, o seu modo de ser, mas isso não significa enclausurar-se.
Ser magistrado hoje é estar aberto a esse tipo de iniciativa e, mais do que isso, é fundamental que haja modos pelos quais as pessoas possam, cada vez com custos menores e menores formalidades, ter acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido, ministro, o senhor acredita que está havendo uma judicialização completa dos conflitos sociais existentes e, em caso positivo, o fenômeno tende a acentuar ou a reduzir daqui para frente? Eu entendo que não há uma judicialização completa e nem é saudável que haja. Até porque, quanto mais o juiz atua, quanto mais o judiciário está presente em debates sobre efetivação dos direitos sociais, é porque houve alguma falha na execução da política pública respectiva. Então, melhor é que na espacialidade da política com P maiúsculo, que é a gestão do interesse público, melhor que lá esses dilemas sejam solvidos. Eu não creio que o judiciário seja a primeira porta a ser batida, mas há de estar aberta, se for chamado a se pronunciar sobre esse tema. Como é que o senhor avalia a posição do STF em termos de posicionamento em temas polêmicos, desde a pesquisa de células-tronco, aborto de anencéfalos, união homoafetiva, nome social, benéfica e ou duradoura e ou subsidiária e ou temporária? Eu entendo que o Supremo Tribunal Federal, desses 30 anos, firmou-se prioritariamente como uma corte constitucional e como um tribunal que, na linha do tempo dessas 3 décadas, manteve-se fiel ao compromisso constitucional de uma sociedade aberta, plural, com respeito à diferença, com chancela da igualdade, enfrentando desafios importantes, há julgamentos paradigmáticos sobre questões de gêneros, questões de proteção de quilombolas, questões indígenas, a não discriminação, a educação inclusiva, que foi um dos temas, inclusive, do qual fui eu o relator, para evidenciar que a escola é o primeiro ambiente que pertence a todos e não apenas aos iguais formalmente, mas a todos, inclusive ao que nos é diferente, isso faz parte do aprendizado. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, sem embargo de ter sido chamado a questões de índole criminal, que são próprias, muitas vezes, de uma corte criminal, sem embargo de ter sido chamado a atuar em questões da crise fiscal do Estado, ou desatar alguns nós na crise política do Estado, este viés de corte constitucional é o que predomina no Supremo e creio que contribuiu para que o Poder Judiciário seja verdadeiramente um poder e não apenas uma autoridade judiciária. E nesses casos, o senhor vê uma função preponderantemente jurídica ou política do STF? Eu não creio que o Supremo Tribunal Federal tenha funções políticas nesse sentido. O Supremo Tribunal Federal tem funções institucionais, além das funções jurídicas em sentido estrito. Exemplo de função interinstitucional. Decide a Câmara dos Deputados instaurar uma CPI. Pode o Supremo Tribunal Federal ser chamado a obstar a instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito? Aqui se coloca um debate institucional de respeito e separação dos poderes. Portanto, o Supremo tem essa função institucional, que às vezes é um juízo de contenção, de não intromissão. Mas outras vezes o Parlamento pode aprovar uma lei que afronta a Constituição. Nós, na semana passada, começamos um debate sobre a constitucionalidade ou não do artigo 305 do Código Brasileiro de Trânsito, que estabelece como delito evadir-se do local do acidente para fugir à responsabilidade penal civil. Eu estou entre aqueles que votou pela constitucionalidade. Entendo que esta lei é conforme a Constituição, mas há um conjunto de colegas que entendeu que ela violaria a Constituição porque estaria, na verdade, criminalizando uma conduta que ofenderia ao princípio constitucional do silêncio e da não autoincriminação. Isso significa que o Supremo está cumprindo o seu papel, neste caso, se for declarada inconstitucional, de mandar ao Poder Judiciário a mensagem de que a Constituição é limite, quer para o Supremo, quer também para o Poder Legislativo. Isto mostra, portanto, que o Supremo tem funções institucionais
nos marcos do quadro da Constituição e não corresponde ao exercício de funções políticas propriamente ditas, que são do Parlamento e do Poder Executivo. E a questão da politização do judiciário, frente às demandas que não são atendidas pelos demais poderes? O que há aí, em meu modo de ver, é a constitucionalização dessas demandas. Como elas acabam batendo ou controvertendo com algum princípio ou regra constitucional, o Poder Judiciário é chamado para solver aquele conflito à luz de um dado dispositivo constitucional. Portanto, a decisão do Supremo Tribunal Federal não é e não pode ser de natureza política. Ela precisa ser de natureza normativa e de índole constitucional para que o Supremo não desborde, não vá além das suas funções. E o que significam, ministro, esses 30 anos da Constituição Cidadã para a estabilidade política? Eu creio que os fatos provam por si só. Nós temos 30 anos de democracia no Brasil, com presidentes que não concluíram seus mandatos, com presidentes que foram destinatários de denúncias. Temos, portanto, 30 anos de uma crise fiscal imensa dos estados. Tivemos, além disso, uma operação reconhecida internacionalmente de combate à corrupção num papel extremamente importante de vários agentes e integrantes do Poder Judiciário, juízes, membros do Ministério Público. E, nada obstante todas essas controvérsias, nós vivemos uma estabilidade democrática exemplar, com um processo eleitoral que teve início, meio e fim, e em breve haverá diplomação à posse do novo presidente, com o qual cada cidadão poderá concordar ou divergir, mas foi um processo eleitoral legítimo, democraticamente estabelecido, e, portanto, eu creio que o que precisa ser saudado que a grande vitória desses 30 anos é da Constituição brasileira, que estabeleceu esse laço social e jurídico apto a enfrentar as crises. E vejo o futuro também como tendo na Constituição esse barco que não vai naufragar. São muitos os desafios. Na sua opinião, a Constituição tem condições de perdurar por pelo menos mais 30 anos? A depender da minha percepção, sim. O século XX, ao seu final do século XX, viu a produção de várias constituições em países latino-americanos, e a Constituição brasileira tem um lugar destacado, até mesmo em países da Europa Ocidental e em outros continentes. E creio que esse destaque não se deve apenas pelo seu caráter analítico, e que alguns às vezes diziam extremamente alongado, mas o seu destaque se deve ao fato de que ela se constitui numa carta a ser destinada à permanência, à perenidade. E, portanto, não entendo que problemas sociais, econômicos e políticos se resolvem com novas leis ou novas constituições. Os problemas que nós temos são suscetíveis de solução à luz do ordenamento jurídico que nós temos e da Constituição que nós temos. Nós temos muito mais inefetividade do que lacuna legislativa. E é disso que nós precisamos tratar, de cumprir e fazer cumprir as leis, de cumprir e fazer cumprir o que tem sido denominado por muitos de lei das leis, que é a Constituição. Ministro, mais uma vez obrigada. Foi um prazer enorme ter conversado com o senhor. Eu que agradeço e a cumprimento pelo trabalho. Esse foi o tema dessa semana do nosso quadro Entrevista. Até mais!